Agora finalizou a campanha eleitoral de 2024, né? O resultado está sacramentado. Nada mais de promessas de não vai ter segundo turno, de agora vai ter a virada na reta final, acabou, né? O resultado final é esse e não tem mais o que fazer. Foi surpresa para muita gente? É o que as pesquisas vinham indicando, né? O cenário parecia estável. E a pesquisa Datafolha, podemos dizer o quê? Acertou ou errou, né? Ela acertou a ordem, mas errou os números. Os números ficaram aí um tanto quanto distantes. Mas, olha aí, o que ela vinha apresentando nas suas sucessivas edições, houve aí no final uma pequena queda do Nunes, o Boulos deu uma pequena subida, mas era indicado aí com uma boa dose de certeza vitória do Nunes. Quem está atrás da pesquisa agora tem essa mania de falar que a pesquisa está comprada. Então no primeiro turno eram os eleitores do Pablo Marçal que falavam isso, agora no segundo turno eu vi os eleitores do Boulos falando. E o que a gente viu do resultado das eleições é que a vantagem que o Nunes tinha era até maior do que o que aparecia, né? Se os eleitores do Boulos tinham a esperança de que a pesquisa estava comprada e o Boulos ia aparecer na frente quando as urnas dessem o seu resultado, foi ao contrário. Aquela queda que a pesquisa indicava do Nunes e o crescimento do Boulos não apareceu nas urnas. Houve até uma discrepância grande, né? Se a gente for olhar aí o total de votos. Acertou a ordem, acertou quem ia ganhar, com uma vantagem considerável, mas os números ficaram aí bem diferentes. Mas vamos comentar sobre o resultado e por que eu coloquei aí na capa que o Pablo Marçal perdeu de novo. Em primeiro lugar, vamos falar do vencedor, do Nunes, né? O Nunes, que foi acusado aí pelo Pablo Marçal e depois pelo Boulos de ser um fraco, era o que muito se dizia dele, porque sempre os candidatos tentam colocar uma pecha nos outros, né? Principalmente nos outros que estão à sua frente. E a do Nunes escolheram isso aí. É o candidato fraco, é o bananinha, até por conta disso também. Mas para quem foi acusado de fraco, ele se saiu muito bem, não foi? Ganhou sem precisar se submeter ao Pablo Marçal, né? Vocês lembram daquela entrevista que o Marçal abriu na sexta-feira? Chamou os dois. Pablo Marçal tinha certeza absoluta que os dois iriam comparecer, porque eles iam ficar com medo de perder votos do eleitorado do Marçal. E aí ele queria que os dois ali se submetessem a ele. O Nunes não foi. Falou que não ia, o Boulos falou que ia, e o Nunes podia ter ficado com medo de perder na reta final, né, e mudado de ideia e cedido. Não, então eu vou. Mas não foi. Manteve a palavra dele. Manteve a palavra dele, assim como logo no final do primeiro turno, quando perguntado se ele queria apoio do Pablo Marçal, ele falou que não queria. E se manteve assim, indiferente ao Pablo Marçal até o final do segundo turno, mesmo vendo que a sua votação caiu um pouco e a do Boulos subiu um pouco, conforme eu mostrei aqui nas pesquisas do Datafolha. Então, né, essa parte aí ele não foi fraco não. Simplesmente continuou fazendo a sua campanha do mesmo jeito e deixou os votos do Pablo Marçal migrarem naturalmente para si. Ele também não se desgastou indo em debates todo dia. Ele escolheu alguns para ir, outros ele se ausentou. Mais uma coisa, recebeu apoio do Bolsonaro, mas também não ficou demais com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro está com uma imagem aí que está caindo. O que não cai do Bolsonaro é a rejeição, mas a aprovação dele, aquela vivacidade com que os eleitores ficavam aclamando o Bolsonaro, isso caiu. O Nunes ficou ali, recebeu o apoio, mas sem se vincular demais. Se vinculou mais fortemente ao Tarcísio. Agora com relação ao Marçal, então. Perdeu duas vezes. Perdeu por si mesmo no primeiro turno e perdeu no segundo turno por dar um apoio, por torcer ali para que o Boulos ganhasse. Sim, ele fez isso. Pode parecer estranho e absurdo dizer que o Marçal queria que o Boulos ganhasse, para quem acreditava naquela cena toda do Marçal
de que estava preocupado com o futuro de São Paulo e que São Paulo não podia cair nas mãos do Boulos. Mentira, isso era discurso de campanha dele, ele não está preocupado com isso. O que ele queria é ganhar, né, o seu projeto de poder. Segundo lugar, quando ele não pôde ganhar, ele queria ficar importante como aquele que iria transferir votos que poderiam decidir a eleição. Ele ia ficar importante de uma segunda forma. Aí ele fez aquela de falar que iria dar apoio para o Nunes caso viessem pedir desculpa para ele. Primeira forma dele aparecer como importante, né? O pessoal se desculpando com ele. Não rolou, não fizeram isso. Aí ele bolou uma live para ser o mediador dos dois candidatos. Não rolou também porque o Nunes não foi. Aí ele devia, muito cheio de si como ele é, devia estar achando que, bom, pior para o Nunes, agora o Boulos vai ganhar mesmo, porque veio aqui e vai pegar, contando com a minha simpatia, vai pegar parte do meu eleitorado e vai ganhar. E isso seria bom para o Pablo Marçal, porque ia mostrar mais uma vez a força dele. Tá vendo aí, pessoal da direita, não quiseram me apoiar, olha só, ganhou da esquerda, isso que ele ia falar. Só que aí o que acontece? Não transferiu o voto quase nenhum de si mesmo para o Boulos. Ele deve ter achado que os eleitores dele não tinham coerência nenhuma, que do jeito que ele muda de uma hora para outra, todo mundo mudaria acompanhando, deu com os burros na água. Então ele ficou, no final das contas, aí como uma pessoa sem credibilidade, porque foi dar facilidades, né? Não fez um apoio aberto, mas deu facilidades para aquele candidato que ele falou que era o adversário dele até o fim. Então se mostrou sem aquela convicção da direita, imagem que ele estava querendo criar, né? Tinha criado, e o Boulos ainda perdeu. Então ele deu facilidade para o cara da esquerda e ainda não resultou, não ganhou nada com isso. Então primeiro Pablo Marçal quebrou a cara no primeiro turno com aquela tentativa de trapaça do documento falso médico. Agora no segundo turno, na hora de terminar também, ele quebrou a cara fazendo essa live. Então, para quem subiu igual um foguete no começo do primeiro turno, agora ele desceu igual aquela parte do foguete que cai de paraquedas voltando para a terra, de onde partiu. Se gostaram das reflexões, se inscrevam no canal, continue acompanhando nossos vídeos. Até a próxima!